Você já imaginou descobrir que a pessoa que compartilha seu sangue, que cresceu ao seu lado, traiu sua confiança da forma mais cruel possível? Hoje, aos meus 78 anos, o som da chuva no telhado de telhas antigas ainda me transporta para aquele inverno de 1980, quando meu mundo desabou em questão de horas. Feche os olhos por um momento. Imagine uma criança de 9 anos, sorrindo com a inocência que só as crianças possuem, brincando no terreiro de uma casa simples no interior do Brasil. Essa criança é minha Júlia, minha filha caçula, a menina dos olhos de jabuticaba, que iluminava até os dias mais escuros daquele nosso cantinho esquecido por Deus e pelo governo. Agora, imagine essa mesma criança desaparecida. E não por um acidente ou por uma doença que Deus mandou, isso já seria uma dor insuportável. Imagine descobrir que ela foi levada, trocada como se fosse uma mercadoria, um objeto sem valor, e pela sua própria irmã, a mulher que cresceu dividindo o mesmo prato, a mesma casa, as mesmas histórias que você, trocada por um porco, um único porco magro. O grito que dei naquele dia deve ter ecoado por todo o sertão. Foi um grito que carregava não apenas desespero, mas a transformação de uma mulher simples em uma força da natureza. Naquele instante, prometi a mim mesma que moveria céus e terra para encontrar minha filha. Algumas feridas o tempo cura. Outras, como essa, apenas formam uma casca fina por cima, mas continuam pulsando por dentro, lembrando que estão ali. Quando os ventos frios de julho chegam, sinto aquela mesma angústia no peito, como se tivesse acontecido ontem. Mas esta não é apenas uma história de traição e dor. É uma história sobre até onde uma mãe é capaz de ir por amor. É sobre descobrir forças que nem sabia que tinha. Sobre enfrentar um Brasil invisível, onde crianças podiam ser compradas e vendidas nas sombras, longe dos olhos da lei. As mãos que hoje tremem ao servir um café para as visitas são as mesmas que seguraram firme no cabo da enxada para se defender, que bateram em portas de estranhos por quilômetros de estrada de terra, que acariciaram o rosto assustado da minha menina quando finalmente a encontrei. Contei essa história muitas vezes para meus netos, não para assustá-los, mas para que entendam o valor da família verdadeira, aquela que se constrói com amor, não com sangue, para que saibam que nem sempre quem divide nosso sobrenome merece nossa confiança. Então sente-se comigo nesta varanda. Tome um café coado na hora. Deixe que eu lhe conte, com a paciência dos velhos e a memória que, apesar da idade, ainda guarda cada detalhe daqueles dias de desespero e, finalmente, de redenção. Esta é minha história. A história de como minha irmã trocou minha filha por um porco magro. E como descobri que o amor de mãe é a força mais poderosa que existe neste mundo. Nasci em 1947, numa fazenda nos arredores do que hoje é o Distrito Federal, muito antes da construção de Brasília. Cresci em meio às plantações de mandioca e feijão, aprendendo a lida da terra com meus pais. A vida era simples, mas digna. Escola? Só até o 3º ano, quando o professor itinerante deixou de visitar nossa região. Aprendi o suficiente para fazer contas de cabeça e ler a Bíblia, o que já era mais do que muitos tinham por ali. Em 1968, conheci Geraldo em uma festa de São João. Ele tocava viola como quem conversa com Deus e tinha um olhar calmo que me conquistou entre uma quadrilha e outra. Casamos 6 meses depois. Não tínhamos quase nada, apenas um pedaço de terra que meus pais cederam como dote e muitos sonhos. Construímos nossa casa com as próprias mãos, ele assentando tijolo por tijolo, eu carregando água e fazendo o reboco. Era pequena, mas nossa. O telhado de 2 águas, as paredes caiadas de branco, o chão de terra batida que mais tarde conseguimos cobrir com cimento. O fogão a lenha era o coração da casa, sempre aceso, como se guardasse o calor da nossa família em formação. Vieram os filhos, Toninho em 1970, depois as gêmeas Aparecida e Conceição em 1972 e finalmente nossa Júlia em 1971. Cada um deles era motivo de festa, mesmo com a vida apertada.
Geraldo trabalhava na roça dos outros durante a semana e cuidava da nossa nos fins de semana. Eu vendia doces de leite e frutas cristalizadas nas feiras dos arredores, além de ser conhecida como parteira e curandeira da região. A vida era difícil, mas era boa. Nos anos 70, com o milagre econômico que diziam existir nas capitais, nós, do interior, continuávamos na mesma luta. Luz elétrica? Não chegou até nós. Água encanada? Tínhamos um poço e nos orgulhávamos dele. O único luxo era o rádio a pilha que Geraldo ligava à noite para ouvir o noticiário e as músicas caipiras que tanto amava. Minha irmã Celeste sempre viveu à nossa sombra. 2 anos mais velha que eu, nunca se casou. O noivo a deixou no altar quando descobriu que ela não poderia ter filhos. Desde então, um amargor cresceu nela, como erva daninha que se espalha sem que ninguém note. Quando nossos pais morreram, ela se mudou para uma casa pequena no mesmo terreno que o nosso. Para não ficar sozinha, dizia. Hoje sei que suas intenções eram outras. Em 1978, a tragédia bateu à nossa porta. Geraldo começou a sentir dores de cabeça fortes, febre que ia e vinha. O posto de saúde mais próximo ficava a 2 horas de caminhada. Quando conseguimos levar meu marido até lá, o médico balançou a cabeça. Meningite, disse ele. Uma semana depois, enterrei o amor da minha vida sob uma mangueira frondosa. De repente, eu era uma viúva de 31 anos, com 4 filhos para criar. Toninho, com 8 anos, já ajudava na roça. As gêmeas de 6 anos cuidavam da casa enquanto eu trabalhava. E Júlia, com apenas 7 anos, me acompanhava nas minhas andanças como parteira e curandeira, aprendendo sobre ervas e orações. Foi assim que chegamos a 1980, o ano em que minha vida mudaria para sempre. Eu, uma mulher de mãos calejadas e coração resistente, que achava já ter visto o pior que a vida podia oferecer, estava prestes a descobrir que a maldade humana não tem limites, especialmente quando vem de quem deveria nos proteger. Nossa comunidade, a Baixada do Córrego, era tão pequena que nem constava nos mapas oficiais. Um amontoado de casas simples espalhadas entre plantações e pastos, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. O único carro que tínhamos por ali era uma caminhonete velha do seu Juvenal, que fazia às vezes de ambulância, carro funerário e transporte escolar. A estrada era de terra batida, que virava um lamaçal nos tempos de chuva e uma nuvem de poeira na seca. Apesar da pobreza, éramos unidos. As famílias se ajudavam nas colheitas, nas construções, nas festas religiosas. A palavra de um homem valia mais que qualquer documento. Vivíamos à margem do progresso que o Brasil dizia experimentar, mas tínhamos dignidade. Até aquela terça-feira de julho de 1980, o dia começou como qualquer outro. Acordei antes do sol nascer para acender o fogão a lenha e preparar o café. Júlia, minha caçula, dormia enrolada em sua colcha de retalhos que eu mesma havia costurado. Tinha um sono pesado como o pai. Acordei-a com um beijo na testa. Mãezinha, hoje tem aula? Ela perguntou, esfregando os olhos. Tem sim, filha. Levanta que o Toninho já está indo para o campo e vai deixar você na escolinha no caminho. A escola era uma sala improvisada na casa da dona Zulmira, que tinha estudado em Goiânia e voltado para ensinar as crianças da região. Um luxo que fazíamos questão de proporcionar aos nossos filhos, mesmo que isso significasse menos um par de mãos na lida diária. Naquela manhã, eu tinha um compromisso importante. Dona Zulmira estava para dar à luz seu 6º filho, e como parteira da região, precisava estar lá. Arrumei minha bolsa com ervas, tesouras esterilizadas na cachaça e panos limpos. Deixei o almoço pronto para quando as crianças voltassem e fui até a casa de minha irmã. Celeste, preciso que olhe as crianças à tarde. Toninho volta do campo lá pelas 4, mas as meninas chegam da escola ao meio-dia, pedi parada à porta de sua casa. Ela estava sentada na cadeira de balanço da varanda, remendando uma colcha velha. Ergueu os olhos para mim, aqueles olhos que nunca pareciam sorrir, mesmo quando a boca o fazia. Claro, irmã,
Pode ir sossegada, respondeu com uma voz macia, que não combinava com seu olhar duro. Notei algo diferente nela naquele dia. Um nervosismo contido, como se tivesse um segredo. Mas na correria do momento não dei importância. Grande erro. O parto de Dona Zulmira foi difícil. O bebê estava sentado. Precisei virá-lo com manobras que aprendi com minha avó. Levou horas até que o choro da criança enchesse a casa. Quando finalmente entreguei o menino aos braços da mãe exausta, já era noite fechada. Caminhei para casa sob um céu estrelado, o cansaço puxando meus ombros para baixo. Ainda assim, senti aquela satisfação que só vem depois de ajudar a trazer uma vida ao mundo. Ao chegar em casa, encontrei Toninho e as gêmeas sentados à mesa, comendo o feijão que havia deixado pronto. Mas Júlia não estava com eles. Cadê sua irmã? Perguntei, pendurando meu chale no prego atrás da porta. A tia Celeste disse que levou ela para dormir lá hoje, respondeu Aparecida sem levantar os olhos do prato. Achei estranho. Júlia nunca dormia fora de casa. Ela tinha medo do escuro, sempre queria estar perto de mim. Mesmo assim, pensei que talvez Celeste estivesse tentando ajudar, me dar uma folga depois do dia cansativo. Mal sabia eu que aquela noite marcaria o início do pior pesadelo que uma mãe pode viver. Na manhã seguinte, acordei com o cantar do galo antes mesmo do sol aparecer. A ausência de Júlia criava um vazio na casa que não conseguia explicar. Normalmente, ela seria a primeira a me abraçar quando eu abria os olhos, perguntando o que teríamos para o café. Terminei de acender o fogo e fui até a casa de Celeste buscar minha filha. Bati na porta de madeira desgastada 1, 2, 3 vezes. Nada. Finalmente, a porta se abriu e minha irmã apareceu. Os cabelos desgrenhados, olheiras fundas sob os olhos. Cadê a Júlia? Vim buscar ela para ir para a escola, falei, tentando espiar por cima do ombro dela para dentro da casa. Celeste hesitou por um momento, a mão ainda firme na porta como se quisesse me impedir de entrar. Ela não está aqui, respondeu finalmente. Como assim não está? As meninas me disseram que ela ficou com você ontem à noite. Bom, ela ficou, mas... Minha irmã desviou o olhar, algo que sempre fazia quando mentia. Sua prima Marlene passou aqui ontem à tardinha vindo de Taguatinga. Ela convidou Júlia para passar uns dias na cidade. Achei que seria bom para a menina conhecer outros lugares, então deixei ela ir. Senti meu sangue gelar. Marlene? Não víamos essa prima há mais de 4 anos. E ela jamais apareceria sem avisar. Você deixou minha filha ir embora com Marlene sem me consultar? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Ela disse que tinha conversado com você antes. Celeste respondeu rapidamente. E deixou um recado, que volta na semana que vem. Algo não estava certo. Júlia tinha medo de pessoas estranhas, mesmo sendo parentes distantes. Ela jamais iria a lugar algum sem se despedir de mim, sem levar suas roupas, sem o caderno de escola que tanto prezava. Que roupa ela levou? Que sapato ela estava usando? Perguntei, sentindo o desespero crescer. Celeste gaguejou, deu respostas vagas. Disse que não lembrava, que estava escuro, que aconteceu tudo muito rápido. Cada palavra aumentava a minha desconfiança. Saí da casa dela decidida a descobrir a verdade. Percorri a comunidade inteira perguntando se alguém tinha visto minha filha ou alguma mulher estranha por ali. Ninguém vira Marlene. Ninguém vira Júlia saindo da baixada do córrego. Foi no 3º dia de buscas, quando eu já mal comia ou dormia, que o pequeno Zezinho, filho de seu Jeremias, me puxou pela barra da saia enquanto eu voltava de mais uma busca infrutífera. Dona Maria, ele disse, a voz baixinha como se contasse um segredo. Eu vi sua menina indo embora. Agachei-me na frente dele, segurando seus ombros magros. Quando, Zezinho? Com quem? Foi anteontem, ela estava com a Dona Celeste e um homem de chapéu grande. Eles foram pela estrada do Mato Seco, aquela que vai para os lados da serra. Um homem? Que homem? Perguntei, sentindo meu coração apertar. Um que eu nunca vi por aqui. Alto, de botas sujas. Ele puxava sua menina pelo braço e ela estava chorando. A Dona Celeste carregava um leitãozinho magro debaixo do braço.
O mundo pareceu parar naquele instante. Um leitão? Minha cabeça rodou tentando fazer sentido daquelas palavras. Mas no fundo, uma voz já gritava a verdade que eu me recusava a aceitar. Corri para a casa de Celeste como um animal ferido. Não bati na porta. Chutei-a com toda a força que tinha. O barulho ecoou pelo terreiro, assustando as galinhas. Celeste estava sentada à mesa, descascando mandioca. Olhou para mim assustada, o descascador de legumes ainda na mão. O que foi isso, Maria? Perdeu o juízo? Avancei sobre ela, agarrando-a pelo colarinho da blusa, uma fúria que nunca havia sentido antes tomando conta de mim. Onde está minha filha? Gritei, as lágrimas finalmente rompendo a barreira que eu havia construído nos últimos dias. O que você fez com a minha Júlia? O silêncio que se seguiu foi a confissão que eu temia ouvir, e quando ela finalmente falou, confirmou meus piores temores. Precisava de um porco para a criação, disse, a voz fria como a lâmina de uma faca. O homem do mato seco ofereceu um troca. Ele precisava de uma menina para o trabalho nas fazendas, eu precisava do porco. E então, no canto da casa, vi o animal magro amarrado a um poste. A prova do crime mais impensável. Minha irmã havia trocado minha filha de 9 anos por um porco. Aquele momento ficou congelado no tempo. Senti como se tivesse levado um golpe físico, um soco no estômago que me deixou sem ar. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na parede para não cair. Os olhos de Celeste não mostravam nenhum arrependimento, apenas uma frieza calculista que nunca havia notado antes. Você vendeu minha filha? As palavras saíram entrecortadas, a voz embargada pela incredulidade. Por um porco? Troca não é venda, respondeu ela com uma calma perturbadora, voltando a descascar a mandioca como se estivéssemos falando do tempo. Além disso, o que tanto drama? Você tem mais 3 filhos. Eu não tenho nenhum. Algo se rompeu dentro de mim naquele instante. Uma barreira que segurava décadas de emoções contidas, de força necessária para criar 4 filhos sozinha após a morte de Geraldo. Avancei sobre Celeste com uma violência que não sabia ser capaz. Derrubei a bacia de mandiocas, virei a mesa, agarrei-a pelos cabelos. Gritei palavras que nunca havia pronunciado antes, maldições que nem sabia que conhecia. Sua desgraçada, monstro! Como pôde fazer isso? Era sua sobrinha, uma criança! Os vizinhos vieram correndo ao ouvir os gritos. Seu Jeremias e o filho mais velho do Zé Pequeno precisaram me segurar para que eu não matasse minha própria irmã ali mesmo. Eu estava irreconhecível. A mulher calma e sensata que todos conheciam havia sido substituída por uma fera ferida. Quem é esse homem? Para onde ele levou minha filha? Exigi saber, ainda sendo contida pelos homens. Ele vem do outro lado da serra, Celeste respondeu, ajeitando as roupas amassadas pela nossa briga. Compra crianças para trabalharem nas fazendas de café. Paga bem, ou paga em mercadoria, como no meu caso. Você sabe o nome dele? Onde posso encontrá-lo? Chamam ele de Cabeleira. Mais que isso, não sei. Ele aparece de tempos em tempos, leva as crianças e some por aqueles lados da Serra do Entardecer. De volta à minha casa, caí de joelhos no chão batido da cozinha. As gêmeas me olhavam assustadas, sem entender o que acontecia. Toninho, mais velho, já compreendia a gravidade da situação. Vi em seus olhos o mesmo ódio que eu sentia. Vou buscar a Júlia, mãe, ele disse, pegando a velha espingarda do pai que guardávamos atrás da porta. Não, filho, respondi, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Você fica e cuida das suas irmãs. Eu vou. Naquela noite não dormi. Passei horas olhando para o céu estrelado através da janela de madeira, pensando na minha pequena Júlia, imaginando onde ela estaria, se estaria com fome, com medo, chorando por mim. A dor era física, como se tivessem arrancado um pedaço do meu corpo. Pela manhã, arrumei uma trouxa com algumas roupas, peguei as economias que guardava dentro de uma lata de aveia vazia, algumas notas de cruzeiros amareladas pelo tempo e os brincos de ouro que herdei da minha mãe, única coisa de valor que possuía. Toninho
Você agora é o homem da casa, falei ao meu filho mais velho, entregando-lhe a única chave que tínhamos. Cuide das meninas, não deixe que se aproximem da casa de Celeste. Plante a mandioca no tempo certo, não esqueça de colher o milho quando estiver maduro. A senhora vai trazer a Júlia de volta? Perguntou Conceição, abraçando minha cintura com força. Vou, minha filha, nem que eu tenha que revirar esse Brasil inteiro. Olhei uma última vez para o porco amarrado no quintal de Celeste. Um animal magro, de costelas aparentes, que provavelmente não valeria nem o preço de 2 sacos de milho. Era por isso que minha filha havia sido trocada. Saí de casa carregando apenas uma trouxa, o desespero e uma determinação feroz de encontrar minha filha. Naquela estrada de terra, sob o sol inclemente de julho, nascia uma nova mulher, uma que não conhecia limites quando se tratava de proteger seus filhos. A estrada do Mato Seco era perigosa para uma mulher sozinha. Serpenteava por morros e vales, passando por fazendas isoladas e pequenos povoados onde estranhos eram sempre vistos com desconfiança. Não tinha mapa, apenas as indicações vagas de que o tal Cabeleira costumava levar as crianças para as fazendas de café do outro lado da Serra do Entardecer. Nas primeiras horas, caminhei com a fúria me impulsionando. O ódio por Celeste e o medo do que poderia estar acontecendo com Júlia me davam forças. Mas logo a exaustão começou a pesar. Eu não era mais uma jovem, e a vida dura tinha deixado marcas no meu corpo. Ainda assim, cada vez que meus passos desaceleravam, imaginava o rosto assustado da minha filha, e isso bastava para me fazer seguir adiante. Na primeira noite, dormi encolhida sob uma árvore à beira da estrada, o medo e a angústia me mantendo em um estado de semivigília. Cada ruído da mata me sobressaltava. Poderia ser uma onça, uma cobra ou algum homem mal intencionado. Poucas mulheres viajavam sozinhas naquela época, especialmente por estradas desertas como aquela. Na manhã seguinte, com os primeiros raios do sol, consegui carona em uma carroça de um vendedor ambulante. Seu José, um senhor de idade com um olho de vidro e mãos calejadas pelo tempo, me olhou com desconfiança no início, mas se compadeceu quando contei minha história. Esse Cabeleira é conhecido nestas bandas, disse ele, balançando a cabeça enquanto conduzia a mula pelo caminho pedregoso. Não é o nome verdadeiro dele, claro. Chamam assim por causa do cabelo comprido que usa amarrado. O verdadeiro nome? Dizem que é Juvencio, ou Juvenal, algo assim. O senhor sabe onde posso encontrá-lo? Perguntei, agarrando-me a qualquer esperança. Ele não tem paradeiro certo. É como uma assombração. Aparece e desaparece. Mas as crianças que ele leva geralmente vão para as fazendas de café além da serra. Principalmente para a fazenda do Cruzeiro, a maior da região. A carona me levou até uma pequena vila chamada São João do Deserto. Um amontoado de casas simples ao redor de uma igreja branca. Ali, vendi um dos meus brincos de ouro para um comerciante local, que me pagou menos da metade do valor real. Não tinha escolha. Precisava de dinheiro para continuar a jornada. Na venda da praça, enquanto comia um pão com linguiça, minha primeira refeição decente desde que saí de casa, ouvi conversas sobre o Cabeleira. Ele havia passado por ali 2 dias antes, levando mercadoria para a fazenda do Cruzeiro. Meu coração apertou ao ouvir as crianças sendo referidas dessa forma, como objetos. Quantas outras mães estariam como eu procurando seus filhos desaparecidos? A ansiedade me consumia. Cada hora que passava era 1 hora a mais que Júlia estava longe, exposta a Deus sabe que perigos. Imaginava as suas mãozinhas pequenas, que antes só conheciam o trabalho leve de casa, e as brincadeiras no terreiro, agora forçadas a colher café até sangrarem. Pensava nos seus olhos, sempre tão vivos e brilhantes, provavelmente agora apagados pelo medo e exaustão. À noite, na pequena pensão onde consegui um quarto pelo menor preço possível, escrevi uma carta para Toninho. Contei onde estava, o que havia descoberto e pedi que cuidasse bem das irmãs. Não sabia quando voltaria, nem se conseguiria trazer Júlia, mas prometi que não desistiria. Entreguei a carta a um motorista de caminhão que fazia o trajeto até perto da nossa comunidade
junto com algumas moedas para que ele garantisse a entrega. Deitada na cama dura daquele quarto estranho, olhei para o teto descascado e fiz algo que não fazia há muito tempo. Rezei. Pedi a Deus, a Nossa Senhora e a todos os santos que conhecia que protegessem minha filha, que me dessem forças para encontrá-la, e, embora soubesse que era pecado, pedi que Celeste pagasse pelo que havia feito. Adormeci com lágrimas secas no rosto e um único pensamento: amanhã estaria mais perto de encontrar minha Júlia. O caminho até a fazenda do Cruzeiro foi mais difícil do que imaginei. A Serra do Entardecer não era apenas uma elevação no terreno, como as colinas da nossa região. Era uma verdadeira muralha natural, com trilhas íngremes e perigosas. Para uma mulher que raramente saía da comunidade, aquela travessia era como entrar em outro mundo. Consegui uma carona em um caminhão de gado até o sopé da serra. O motorista, um homem de poucas palavras e muitas cicatrizes, me alertou: a senhora não vai conseguir atravessar isso sozinha. Tem onça, tem cobra, tem gente pior que bicho. Preciso encontrar minha filha, respondi com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. Ele me emprestou um facão velho, enferrujado nas bordas, mas ainda afiado. Vai precisar disso mais do que eu. A primeira noite na serra foi a pior. O frio cortante entrava pelos ossos e os sons da mata escura me mantiveram alerta, agarrada ao facão. Cada ruído podia ser um animal faminto ou, pior, um dos homens que o caminhoneiro havia mencionado. Fiz uma pequena fogueira para espantar os bichos, mas o medo de ser vista por pessoas erradas me fez mantê-la mínima. No segundo dia da travessia me perdi. As trilhas se bifurcavam como veias em uma folha, e sem conhecer o caminho, escolhi a direção errada. Acabei em um precipício que me obrigou a voltar e perder horas preciosas. A água que carregava em uma cabaça velha estava acabando e a fome apertava. Os poucos pedaços de rapadura que trouxe já haviam terminado. Foi nesse momento de desespero que encontrei seu Tibúrcio, um velho coletor de ervas que vivia na serra. Encontrei-o agachado à beira de um riacho, recolhendo plantas que eu mesma reconhecia como medicinais. Quando me aproximei, ele não se assustou, como se já soubesse da minha presença há muito tempo. "Tá perdida, mulher?" perguntou sem se virar. "Estou procurando a fazenda do Cruzeiro", respondi, segurando firme o facão, insegura se podia confiar naquele estranho. Ele se levantou lentamente, revelando uma magreza impressionante e uma barba branca que chegava ao peito. Seus olhos, no entanto, eram vivos e penetrantes. "Ninguém vai para a fazenda do Cruzeiro por vontade própria", disse ele, avaliando-me com o olhar. "O que você quer lá?" Entre lágrimas e soluços, contei minha história. Sobre Júlia, sobre Celeste, sobre o porco magro pelo qual minha filha havia sido trocada. Enquanto eu falava, seu Tibúrcio assentiu várias vezes, como se aquela história não fosse novidade para ele. "Não é a primeira vez que vejo mães desesperadas cruzando a serra", comentou, oferecendo-me água fresca de sua cabaça. "Esse cabeleira é o demônio em forma de gente. Leva crianças há anos, vende como se fossem sacos de feijão. O senhor sabe como chegar à fazenda?" "Sei sim, mas não é só chegar lá que é difícil, é sair de lá com sua filha que é quase impossível. O coronel Rodolfo, dono daquelas terras, tem capangas armados por toda parte. Dizem que até o delegado da região está na folha de pagamento dele." Engoli em seco, percebendo pela primeira vez que encontrar Júlia seria apenas o começo dos meus problemas. Como uma mulher sozinha, sem dinheiro e sem influência, poderia enfrentar um poderoso fazendeiro? "Não tenho escolha", respondi finalmente. "Vou buscar minha filha, nem que seja a última coisa que eu faça na vida." Seu Tibúrcio me indicou o caminho mais seguro para a fazenda do Cruzeiro e me deu algumas ervas para mastigar contra a fome e o cansaço. Antes de nos separarmos, ele segurou meu braço com força surpreendente para alguém tão franzino. "Não chegue pela entrada principal. Tem cães e homens armados. Vá pelo lado sul, onde fica o cafezal. De tarde, as mulheres e crianças estão lá, colhendo. Talvez encontre sua menina sem precisar enfrentar os capangas." Segui suas instruções, caminhando por mais um dia inteiro,
até avistar a propriedade. A fazenda do Cruzeiro era muito maior do que imaginei. Hectares e hectares de cafezais se estendendo pelas encostas, uma casa grande e imponente no topo de uma colina suave, e várias construções menores espalhadas pela propriedade. De longe, parecia uma pequena cidade. Escondi-me na mata que circundava a fazenda e observei a movimentação durante horas. Homens a cavalo patrulhavam os limites da propriedade, alguns com espingardas nas costas. Caminhões chegavam e saíam carregados de sacas. E nos cafezais, como seu Tibúrcio havia dito, dezenas de mulheres e crianças trabalhavam curvadas entre os arbustos, carregando grandes cestos nas costas. Esperei até o entardecer, quando as sombras ficaram mais longas, e me aproximei pelo lado sul, rastejando entre a vegetação baixa que margeava a plantação. Meu coração batia tão forte que temia que pudesse ser ouvido. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, comecei a procurar Júlia entre os trabalhadores. As crianças estavam todas magras, sujas, com roupas rasgadas. Algumas não pareciam ter mais de 6 ou 7 anos. Seus rostinhos estavam marcados não apenas pelo sol inclemente, mas por uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Meus olhos percorreram aquele mar de pequenos trabalhadores, buscando desesperadamente os olhos de jabuticaba da minha filha. Foi quando vi um capanga se aproximando do grupo, chicote em mãos, gritando para que trabalhassem mais rápido. Instintivamente, me encolhi mais entre os arbustos. O homem parou perto de uma menina pequena que havia derrubado algumas bagas de café. Levantou o chicote, pronto para desferir um golpe. Não consegui me conter. A fúria maternal falou mais alto que a prudência. "Pare!" gritei, saltando do meu esconderijo. O homem virou-se surpreso, o chicote ainda erguido. As crianças pararam o trabalho, olhando assustadas. Em segundos, outros capangas começaram a correr em nossa direção. "Quem é você? Como entrou aqui?" O homem rosnou, avançando em minha direção. "Estou procurando minha filha", respondi, percebendo tarde demais o erro que havia cometido. "Júlia, ela foi trazida para cá contra a vontade." O homem deu uma risada seca. "Aqui não tem ninguém contra essa vontade. Todos estão pagando suas dívidas com trabalho honesto." Ele se virou para os outros capangas. "Levem essa mulher para o galpão. O patrão decide o que fazer com ela depois." Tentei correr, mas era tarde demais. 2 homens me agarraram pelos braços com tanta força que deixaram marcas roxas na minha pele. Gritei o nome de Júlia várias vezes enquanto me arrastavam, mas não houve resposta. Olhei freneticamente para cada criança que conseguia ver, mas minha filha não estava entre elas. Fui jogada em um galpão escuro que cheirava a café e suor. A porta foi trancada e as vozes dos homens foram sumindo à distância. Ali, sozinha no escuro, percebi que minha primeira tentativa havia falhado miseravelmente. Em vez de salvar minha filha, eu mesma havia me tornado prisioneira. O galpão onde me prenderam era usado para secar grãos de café. O cheiro forte e adocicado impregnava tudo, misturando-se ao odor de mofo e poeira. A única luz vinha de pequenas frestas entre as tábuas das paredes. Não havia janelas, apenas uma porta trancada por fora. Passei a noite inteira tentando encontrar uma maneira de sair dali. Testei cada tábua, cada prego, procurando algo solto, alguma fraqueza na estrutura. Mas o galpão era sólido, construído para resistir às tempestades da serra. No meio da madrugada, ouvi um barulho na porta. Preparei-me para enfrentar quem entrasse, segurando um pedaço de madeira que havia conseguido arrancar do chão. Para minha surpresa, quem apareceu foi uma mulher idosa, carregando uma lamparina e um prato de comida. "Cuidado com isso", sussurrou ela, indicando minha arma improvisada. "Se os homens do coronel virem, você vai conhecer o gosto do chicote." Baixei o pedaço de madeira, mas permaneci alerta. A mulher colocou o prato no chão, um pouco de angu com um pedaço pequeno de carne. "Quem é você?" perguntei. "Sou Dona Jurema, trabalho na cozinha da Casa Grande. Vim trazer algo para a senhora comer." "Por que está me ajudando?" Ela olhou para os lados como se temesse ser ouvida e aproximou-se mais. "Sei por que veio.
Está procurando sua menina, né? Ouvi os capangas comentando. Seu rosto enrugado mostrava uma mistura de compaixão e medo. Não é a primeira mãe que aparece aqui, mas geralmente elas nem conseguem chegar tão perto. Você conhece uma menina chamada Júlia? Tem 9 anos, cabelo preto bem cacheado, olhos grandes? Dona Jurema fez que sim com a cabeça. Chegou há poucos dias. Está na casa grande, não nos cafezais. Meu coração disparou. Júlia estava viva, estava ali. Na casa grande, fazendo o quê? Trabalha na limpeza. O coronel gosta de meninas pequenas para limpar os cantos que as mulheres grandes não alcançam. Ela fez uma pausa. Sua filha é esperta. Quando descobriu que estava sendo vendida, disse que sabia ler e escrever. Isso a salvou dos cafezais. Uma mistura de alívio e angústia me invadiu. Por um lado, Júlia não estava sob o sol inclemente como aquelas outras crianças. Por outro, estava dentro da casa do homem que comandava aquele inferno na terra. Preciso tirá-la daqui, falei, mais para mim mesma que para Dona Jurema. Não vai conseguir assim invadindo e gritando. O coronel tem o delegado e o juiz no bolso. Ninguém questiona o que acontece aqui. Então como? Como posso salvar minha filha? Dona Jurema aproximou-se ainda mais, baixando tanto a voz que precisei me inclinar para ouvir. Amanhã vão levar você para o coronel. Ele sempre quer ver pessoalmente quem causa problemas na fazenda. Quando estiver diante dele, não demonstre raiva. Diga que veio procurar trabalho, não sua filha. Diga que ouviu falar que pagavam bem e que sabe fazer doces, remédios, qualquer coisa que possa interessar a ele. Mentir para o homem que comprou minha filha? É isso ou nunca mais ver sua menina? Se ele souber que veio buscá-la, vai mandar as duas para longe, ou pior. Ela me olhou com intensidade. Aprenda a jogar o jogo dele se quiser ter alguma chance. Quando Dona Jurema saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos e um plano começando a se formar. Ela estava certa. Eu não conseguiria vencer aquela batalha com força bruta ou confronto direto. Precisaria ser astuta, paciente, aprender a me mover nas sombras como nunca havia feito antes. Naquela noite, engoli meu orgulho e minha raiva. Amanhã seria uma mulher diferente, uma atriz interpretando o papel mais importante de sua vida, com a vida da sua filha em jogo. O amanhecer chegou com um barulho de botas pesadas se aproximando do galpão. A porta se abriu com um rangido, e 2 capangas entraram, seguidos por um homem mais velho, vestido de forma impecável. Camisa branca engomada, calças de linho, botas lustradas. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás, e um bigode bem aparado emoldurava um sorriso que não chegava aos olhos. Então essa é a invasora, disse ele, me analisando de cima a baixo, como se eu fosse um animal em leilão. Sou Rodolfo Mendonça, proprietário desta fazenda. E você é... Lembrei do conselho de Dona Jurema. Baixei os olhos em uma humildade forçada que me custou todo o autocontrole que possuía. Maria das Dores, senhor. Vim em busca de trabalho. Trabalho? Ele riu, um som ríspido como galho seco quebrando. Entrando escondida e gritando pelos cafezais? Acho que não. Perdão, senhor, é que... Fiquei assustada quando vi aquele homem erguendo o chicote para a criança. De onde venho não tratamos assim nem os animais. O coronel Rodolfo estreitou os olhos avaliando minha resposta. E de onde você vem, Maria das Dores? Da Baixada do Córrego, perto de Brasília. Sou viúva, senhor, parteira e curandeira. Sei fazer remédios de ervas, doces, conservas. Fiz uma pausa, reunindo coragem para a mentira que poderia salvar ou condenar minha filha. Ouvi falar que o senhor paga bem e que precisava de gente para a casa grande. Ele considerou minhas palavras por um momento, coçando o queixo bem barbeado. Interessante. Minha esposa tem sofrido com enxaquecas que nenhum médico de Goiânia conseguiu curar. Você entende dessas coisas? Assenti rapidamente. Tenho um chá especial para isso, senhor. Nunca falha. Percebi uma abertura, uma possibilidade, e agarrei-me a ela como um náufrago a um pedaço de madeira. Se o senhor me der uma chance,
Posso preparar para a dona. Também sei costurar, limpar ferimentos, fazer partos. Hesitei por um segundo, então acrescentei. E sei ler e escrever. Posso ensinar as crianças da fazenda, se o senhor quiser. Isso capturou sua atenção. Ele se aproximou, os olhos fixos nos meus. Alfabetizada? Isso é raro por estas bandas. Meu pai era professor, senhor. Fez questão que aprendêssemos. O coronel se virou para seus capangas. Levem-na para a casa grande. Diga a Jurema para dar-lhe um banho e roupas limpas. Quero ver esses talentos em ação. Enquanto caminhávamos para a sede da fazenda, mantive a cabeça baixa, o coração acelerado. Poderia ver Júlia. Poderia estar perto dela. Era o primeiro passo para nossa fuga. A casa grande era imponente, com uma varanda larga circundando toda a construção. Móveis de madeira nobre, trazidos da capital, decoravam os ambientes. Quadros a óleo nas paredes mostravam paisagens europeias que contrastavam com a brutalidade que eu havia testemunhado nos cafezais. Dona Jurema me recebeu com um olhar cúmplice. Enquanto me conduzia para um quarto de empregados nos fundos da casa, sussurrou. Sua menina trabalha na biblioteca. O coronel a colocou para limpar os livros porque tem mãos pequenas e cuidadosas. Se tudo der certo, você a verá hoje mesmo. Durante o banho, com água morna pela primeira vez em dias, deixei algumas lágrimas silenciosas se misturarem à água que escorria pelo rosto. Estava tão perto e, ao mesmo tempo, ainda tão longe. Havia conseguido entrar, mas estávamos no centro da teia de aranha, sob os olhos atentos da aranha mais perigosa. À tarde, depois de preparar um chá para a esposa do coronel, fui levada para conhecer o resto da casa. E foi então, ao virar um corredor, que a vi. Minha Júlia em pé em cima de uma escadinha de madeira, tirando o pó de livros em uma estante alta. Nossos olhares se encontraram e vi seus olhos se encherem de lágrimas. Por um segundo ela quase deixou escapar um grito, mas coloquei discretamente o dedo nos lábios. Ela entendeu. Precisávamos ser cuidadosas. Muito cuidadosas. Vou continuar o roteiro a partir do ponto onde parei, entregando as partes restantes solicitadas pelo usuário. Agora irei escrever. Nos dias que se seguiram, vivi uma mentira cuidadosamente construída. Durante o dia, era Maria das Dores, a curandeira competente que preparava remédios para a esposa do coronel e chás digestivos para o próprio. À noite, era a mãe desesperada que sussurrava planos de fuga para sua filha, nos poucos momentos que conseguíamos trocar algumas palavras escondidas. O coronel parecia satisfeito com meus serviços. A dor de cabeça de Dona Lívia, sua esposa, havia melhorado consideravelmente com minhas ervas, e isso me garantiu um certo status entre os empregados da casa grande. Mas eu sabia que essa confiança era frágil como vidro. Ao menor sinal de minha verdadeira intenção, ela se quebraria e nossas vidas estariam em risco. Mãe, sussurrou Júlia, enquanto eu a ajudava a limpar a prataria num final de tarde, as duas sozinhas na copa. Quando vamos embora daqui? Logo, meu amor. Estou só esperando a hora certa. Os olhos dela, antes tão brilhantes, agora carregavam uma sombra que nenhuma criança deveria conhecer. Ela me contou em fragmentos o que havia passado. Como o homem chamado Cabeleira a arrastou chorando pelo caminho, como foi empurrada para dentro de um caminhão com outras crianças, o medo durante a travessia da serra, a humilhação ao chegar na fazenda. Ele disse que você me vendeu, mãe. Ela confessou uma noite, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Disse que você não me queria mais porque eu dava muito trabalho. Abracei minha filha com toda a força que tinha, engolindo o nó na garganta. Nunca, meu amor. Nunca acredite nisso. Vim até o fim do mundo para te encontrar. Durante 3 semanas, observei cada detalhe da fazenda. Os horários das rondas dos capangas, quais portas ficavam trancadas quando o coronel saía para supervisionar o trabalho nos cafezais. Descobri que aos domingos, após o almoço, toda a família ia descansar. Era o momento em que a vigilância ficava mais frouxa. Meu plano começou a ganhar forma quando descobri que um caminhão de mantimentos
Chegava todos os domingos à tarde para abastecer a casa grande para a semana. O motorista, um homem chamado Tibério, parecia menos rude que os outros. Notei como ele sempre dava um jeito de deixar uma fruta ou um pedaço de rapadura para as crianças que trabalhavam por ali. Numa tarde, enquanto ele descarregava sacos de farinha, me aproximei com a desculpa de buscar ingredientes para as beira-cozinha. "O senhor vai até a cidade grande depois daqui?" Perguntei casualmente. Ele me olhou desconfiado. "Vou. Por quê?" "Por nada", respondi, e mudei de assunto. Mas na semana seguinte, quando ele voltou, deixei cair propositalmente um bilhete próximo a ele, enquanto fingia tropeçar. No papel havia escrito apenas: "Preciso de ajuda para sair daqui com minha filha. Pagarei bem?" Quando voltei mais tarde para recolher os mantimentos, encontrei um pedaço de papel dobrado entre os sacos de feijão. "Domingo que vem, depois do almoço, atrás do galpão de ferramentas. Traga 50.000 cruzeiros." Era uma fortuna. Muito mais do que eu possuía ou poderia conseguir. Mas tinha meu segundo brinco de ouro, guardado cuidadosamente no fundo de um chinelo velho. Teria que bastar. O plano estava traçado. No domingo seguinte, durante a hora mais quente do dia, quando todos descansavam, Júlia e eu nos encontraríamos com Tibério, atrás do galpão de ferramentas. Ele nos levaria escondidas no caminhão até a cidade mais próxima. Era arriscado, mas era a nossa única chance. Se fôssemos pegas tentando fugir, o destino seria cruel. Eu provavelmente seria morta como exemplo, e Júlia seria enviada para uma fazenda ainda mais distante, onde eu jamais a encontraria novamente. Na véspera da fuga, mal consegui dormir. Cada rangido da casa de madeira, cada som noturno parecia ser um alerta de que havíamos sido descobertas. E no fundo da minha mente, uma voz persistente me perguntava: será que Tibério realmente nos ajudaria ou nos entregaria ao coronel por uma recompensa maior? O domingo amanheceu com um céu limpo, sem nuvens. Um dia perfeito, pensei, para começar uma nova vida. Realizei minhas tarefas matinais com um cuidado extra para não levantar suspeitas. Servi o café da manhã para a família do coronel, preparei a infusão de ervas para Dona Lívia e até fiz um bolo de fubá que todos elogiaram. "Você tem sido uma bênção nesta casa, Maria", comentou Dona Lívia enquanto eu servia mais café. "Minhas dores quase desapareceram com seus remédios." Sorri educadamente, sentindo o peso do meu segredo. Seria a última vez que a veria. Júlia estava nervosa, eu podia perceber. Suas mãozinhas tremiam enquanto lustrava os talheres de prata na copa. Passei por ela e sussurrei: "Calma, meu bem. Só mais algumas horas." O almoço de domingo na fazenda do Cruzeiro era sempre farto. Carne assada, arroz, feijão tropeiro, couve, mandioca frita. Uma verdadeira festa que contrastava com a comida miserável servida aos trabalhadores dos cafezais. Servi cada prato com atenção, sorrindo quando necessário, respondendo quando perguntada. Por dentro, meu coração batia tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Após a sobremesa, um pudim de leite que eu mesma havia preparado, o coronel se retirou para seu descanso dominical, como sempre fazia. Dona Lívia foi para o quarto ler um livro e os 2 filhos adolescentes do casal foram cavalgando até uma fazenda vizinha visitar amigos. Era a nossa chance. O caminhão de Tibério já estava parado perto do galpão de ferramentas. Fui até o quartinho onde guardava minhas poucas coisas e peguei o brinco de ouro cuidadosamente embrulhado em um pedaço de pano. Em seguida, procurei por Júlia. Ela não estava na biblioteca onde geralmente trabalhava aos domingos. Não estava na cozinha nem no quintal dos fundos. Um frio percorreu minha espinha. Onde estava minha filha? Foi quando ouvi um grito vindo do escritório do coronel. A voz dele, alterada, ribombava pela casa. Aproximei-me cautelosamente da porta entreaberta e vi uma cena que congelou meu sangue. O coronel segurava Júlia pelo braço com força, enquanto em sua outra mão estava o bilhete que Tibério havia me deixado. Achou que eu não saberia? Que tipo de tolo você me considera? Gritava ele, sacudindo o papel na frente do rosto assustado da minha filha. Naquele momento,
Todo o medo que eu sentia se transformou em uma fúria cega. Empurrei a porta com força e entrei no escritório. Solte minha filha! Exigi, a voz mais firme do que jamais havia sido. O coronel virou-se para mim, a surpresa rapidamente dando lugar à raiva. Sua filha? Então é verdade. Você não veio buscar trabalho. Veio roubar minha propriedade. Júlia não é propriedade. É uma criança. Minha filha que foi roubada de mim, vendida contra a vontade dela e minha. Comprei e paguei por ela, respondeu ele com uma calma assustadora. Legalmente, é tão minha quanto este relógio ou aquela cadeira. Foi então que notei a arma sobre a escrivaninha, a apenas um passo de distância do coronel. Ele seguiu meu olhar e sorriu de forma sinistra. Estou pensando no que fazer com vocês duas. Talvez um exemplo seja necessário para os outros funcionários entenderem que não se trai minha confiança. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. O coronel largou Júlia para alcançar a arma. Ela correu para mim, agarrando-se às minhas saias. Eu empurrei minha filha para trás de mim, protegendo-a com meu corpo. Não dê mais um passo, ordenou ele, apontando o revólver para nós. Nesse exato momento, ouvimos um estrondo alto. A porta dos fundos sendo arrombada, seguido por gritos e o som de correria. O coronel desviou o olhar por um instante e foi tudo o que precisei. Agarrei um pesado peso de papel de bronze que estava sobre a escrivaninha e, com uma força que nem sabia possuir, atingi a mão armada do coronel. O revólver disparou, a bala alojando-se no teto. O coronel urrou de dor e eu puxei Júlia para fora do escritório. Corremos pelos corredores da casa grande como se o próprio diabo estivesse em nosso encalço. Atrás de nós, os gritos furiosos do coronel ordenando que nos capturassem ecoavam pelas paredes. Júlia tropeçava, suas perninhas curtas mal conseguindo acompanhar meus passos desesperados. Mãe, estou com medo, ofegava ela enquanto eu a puxava pela mão. Não pare, filha. Não olhe para trás. Ao chegarmos à porta dos fundos, nos deparamos com uma cena inesperada. Trabalhadores dos cafezais invadiam a propriedade, armados com enxadas, foices e pedaços de pau. Homens, mulheres e até crianças mais velhas avançavam em direção à casa grande, seus rostos marcados por anos de exploração, agora transfigurados pela coragem do desespero. O que está acontecendo? Perguntei a um homem que passava correndo. Revolta, respondeu ele sem parar. Descobrimos que ele ia vender metade de nós para fazendas no Mato Grosso. Cansamos de ser tratados como gado. Era uma oportunidade em meio ao caos. Enquanto os capangas do coronel tentavam conter a multidão enfurecida, puxei Júlia para os fundos da propriedade, em direção ao galpão de ferramentas onde Tibério deveria estar esperando. O caminhão estava lá, motor ligado. Tibério parecia nervoso, olhando freneticamente para todos os lados. Rápido! Gritou ele quando nos viu. Isso vai virar um banho de sangue! Ajudei Júlia a subir na cabine e entreguei o brinco de ouro a Tibério. Ele pegou, examinou rapidamente e assentiu. Isso cobre apenas até a cidade. De lá, vocês se viram. Enquanto o caminhão avançava pelos fundos da propriedade por uma estrada secundária, olhei pela janela traseira. A casa grande agora estava cercada por trabalhadores. Vi chamas começando a se erguer de um dos galpões. O céu, antes de um azul límpido, agora se manchava com colunas de fumaça negra. O que vai acontecer com aquelas pessoas, mãe? Perguntou Júlia, seus olhos arregalados refletindo o fogo à distância. Não sei, filha. Mas elas estão lutando por liberdade, assim como nós. A estrada de terra serpenteava pela serra, cada curva nos afastando mais daquele lugar de pesadelos. Júlia finalmente adormeceu, exausta, sua cabeça apoiada em meu colo. Observei seu rosto pela primeira vez em semanas, mais magro, com olheiras que nenhuma criança deveria ter. Mas era minha Júlia, minha menina, finalmente a caminho de casa. Tibério dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada. Depois de algumas horas, quando já estávamos longe o suficiente, ele finalmente falou. A senhora é corajosa.
Poucas mães teriam feito o que fez. Não é coragem, respondi acariciando os cabelos de Júlia. É amor. Ele assentiu, entendendo o que muitos jamais compreenderiam. Chegamos à cidade de Anápolis já noite alta. Tibério nos deixou perto da rodoviária. É melhor não dizerem a ninguém de onde vieram, aconselhou ele antes de partir. O coronel tem amigos em muitos lugares. Com o pouco dinheiro que havia conseguido economizar durante meu tempo na fazenda, comprei 2 passagens para Brasília no ônibus que sairia ao amanhecer. Passamos a noite na sala de espera da rodoviária. Júlia dormindo com a cabeça em meu colo, eu de olhos bem abertos, vigiando cada pessoa que entrava, temendo que fossem homens do coronel nos procurando. Só quando o ônibus finalmente deixou a cidade, avançando pela estrada que nos levaria de volta para perto de casa, permiti-me chorar. Lágrimas silenciosas de alívio, de exaustão, de gratidão. Júlia estava a salvo. Estávamos voltando para casa, mas eu sabia, enquanto observava a paisagem passar pela janela, que nada seria como antes. A comunidade para onde estávamos retornando abrigava a mulher que havia vendido minha filha, e eu ainda tinha contas a acertar com Celeste. Quando finalmente chegamos à Baixada do Córrego, depois de quase 1 mês de ausência, a comunidade inteira veio nos receber. A notícia de que eu havia encontrado Júlia e conseguido trazê-la de volta correu como fogo em palha seca. Toninho, as gêmeas, vizinhos, todos queriam ouvir nossa história, ver com os próprios olhos que estávamos vivas. Mas eu não via Celeste em lugar nenhum. Ela foi embora há 2 semanas, contou-me Dona Sebastiana, nossa vizinha mais antiga. Pegou uns poucos pertences e sumiu de madrugada. Dizem que foi para as bandas de Goiânia. O porco magro pelo qual minha filha fora trocada havia morrido poucos dias depois da minha partida. Um animal doente desde o começo, segundo contaram. Nem para isso Celeste tinha tido sorte. A casa dela, aquela de porta azul desbotada que por tanto tempo esteve ao lado da minha, agora estava abandonada, as trepadeiras já começando a tomar conta das paredes. Nunca soube o que aconteceu com minha irmã depois disso. Parte de mim queria que ela sofresse pelo que fez. Outra parte simplesmente queria esquecer que um dia tivemos o mesmo sangue. A primeira noite em nossa própria casa foi estranha. O conforto familiar do nosso lar contrastava com as semanas de terror que havíamos vivido. Júlia não queria dormir sozinha. Acordava gritando, sonhando que o homem de chapéu vinha buscá-la novamente. Por meses, ela dormiu na minha cama, agarrada à minha camisola, como se temesse que eu pudesse desaparecer durante a noite. Os pesadelos foram apenas o começo. Minha menina, antes tão falante e risonha, agora passava horas em silêncio, olhando pela janela. O medo de estranhos, especialmente de homens, a acompanharia por anos. Na escola, as outras crianças a chamavam de a menina do porco, repetindo histórias distorcidas que ouviram dos pais. Isso a fez se retrair ainda mais. Mas o tempo, esse velho remendão, aos poucos foi costurando os rasgos da nossa alma. Com paciência e muito amor, vi minha filha lentamente voltar a sorrir, a confiar, a brincar. Nunca mais foi a mesma menina despreocupada de antes. Como poderia? Mas encontrou maneiras de conviver com as cicatrizes, assim como eu. Quanto à fazenda do Cruzeiro, soubemos através de viajantes que a revolta dos trabalhadores teve consequências graves. A casa grande foi parcialmente queimada, e o coronel Rodolfo, ferido durante o confronto, perdeu grande parte de seu poder na região. As autoridades foram forçadas a investigar as denúncias de trabalho escravo, embora, como era de se esperar, poucos foram realmente punidos. Anos depois, quando Júlia já era adulta, ela me perguntou se eu odiava Celeste pelo que havia feito. Ódio é um sentimento que exige muita energia, filha, respondi depois de pensar um pouco. Gastei toda a minha energia te buscando, te criando, te amando. Não sobrou nada para odiar. Não era inteiramente verdade, claro. Por muito tempo, o rancor pela traição de Celeste foi como uma brasa acesa no meu peito. Mas aprendi que alimentar esse fogo só me consumiria por dentro, sem trazer nada de bom.
Escolhi focar no que importava. Minha família que permaneceu unida apesar de tudo. A vida seguiu seu curso. Minhas gêmeas se casaram, Toninho foi para a cidade grande trabalhar na construção civil e Júlia, surpreendendo a todos, tornou-se professora. Dizia sempre que queria ajudar outras crianças a terem oportunidades que ela quase perdeu. A educação é algo que ninguém pode trocar por um porco, brincava ela, encontrando na própria tragédia uma fonte de força. Hoje, sentada nesta cadeira de balanço, com 78 anos nas costas e as mãos nodosas pelo tempo e trabalho, vejo minha história com outros olhos. Não sou apenas a mulher que atravessou serras e enfrentou perigos para salvar sua filha. Sou também a mulher que aprendeu que família não é definida pelo sangue, mas pelas escolhas que fazemos. Celeste e eu crescemos no mesmo lar, sob os mesmos ensinamentos, mas escolhemos caminhos muito diferentes. Ela deixou que a inveja e a amargura envenenassem seu coração até o ponto de vender a própria sobrinha. Eu escolhi o amor, mesmo quando isso significava arriscar tudo. Júlia hoje tem 54 anos. É mãe de 3 filhos e avó de 5 netos. Quando olho para essa família que cresceu a partir da menina que quase perdi, sinto uma gratidão que não cabe no peito. Cada riso de criança no quintal, cada abraço de domingo é uma prova de que valeu a pena não desistir. Vovó, conta de novo a história de como você salvou a mamãe, pede Joaquim, meu bisneto de 7 anos, enquanto se acomoda no meu colo. Sorrio e começo mais uma vez. Era uma vez uma menina com olhos de jabuticaba. Nunca contei todos os detalhes, é claro. As partes mais sombrias ficaram guardadas entre mim e Júlia. Para as crianças, é uma história de coragem, de uma avó valente que enfrentou florestas e homens maus para salvar sua filha. E talvez seja melhor assim. O que eles precisam saber, o que todos precisamos lembrar, é que não há força mais poderosa que o amor de quem decide proteger os seus a qualquer custo. Não é apenas instinto maternal. É uma escolha que fazemos todos os dias em pequenos e grandes gestos. Quando vejo nos noticiários casos de crianças desaparecidas, exploradas em trabalhos forçados, vendidas como se fossem mercadorias, meu coração ainda aperta. Mesmo hoje, tantas décadas depois do que aconteceu conosco, esse mal ainda existe, escondido nas sombras do nosso país. Talvez mais sofisticado, talvez com outros nomes, mas ainda lá, arrancando a infância de quem mal começou a viver. Por isso faço questão de contar minha história, para que nunca esqueçamos que por trás de cada número, de cada estatística, há uma criança com sonhos, com medo, com saudade de casa. E quase sempre, há alguém procurando por ela, sem desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O porco magro pelo qual Júlia foi trocada se tornou um símbolo na nossa família. Não da traição de Celeste, mas da insignificância dos bens materiais diante do valor de uma vida humana, do valor do amor. Isso não vale nenhum porco magro, dizemos quando algo não é importante. Quando meu tempo nesta terra chegar ao fim, não levarei comigo terras, dinheiro ou posses. Nada disso importou ao longo da minha vida. Levarei a certeza de que lutei a boa luta por quem amava, de que não me curvei diante da injustiça, mesmo quando o medo ameaçou me paralisar. Se há algo que gostaria que todos aprendessem com minha história, é isto. O amor verdadeiro não é feito apenas de momentos doces e palavras bonitas. O amor verdadeiro é feito de decisões difíceis, de passos dados no escuro quando todos dizem para você desistir, de força para seguir em frente, mesmo quando seu coração está partido. E se um dia você se encontrar numa encruzilhada, tendo que escolher entre o caminho seguro e o caminho certo, lembre-se da mulher que atravessou a Serra do Entardecer para buscar sua filha. Escolha o amor, sempre, porque ao final da jornada é só isso que realmente importa.